Aonde não há risco, não tem oportunidade. Quais são os próximos passos do Rafael Ribeiro? Dominar o mundo. Olá, estamos aqui mais uma vez gravando mais um episódio do KISScast, o podcast que inspira, conecta e transforma através de histórias de empreendedores que trabalham com qualidade, inovação e singularidade. Hoje nós vamos falar de reinvenção de carreira, saúde mental e, claro, o sucesso no mundo dos investimentos. Olha que bacana, como é importante a gente falar de dinheiro. E aqui conosco o nosso convidado é o Rafael Ribeiro, sócio da corretora de seguros Hana e também sócio da 3VR, consultoria de investimentos que atua com estratégias nacionais e internacionais. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. É um prazer estar aqui e bater um papo um pouquinho sobre a minha carreira e como eu cheguei até aqui. Quando a gente fala de dinheiro, a gente pensa assim, né? É algo mais frio, é mais assim, de cálculo, mais matemático. Não, né? Emoção, né? É muita emoção. Opa. E o que é curioso é que lá no escritório a gente vê bastante isso, que falar de dinheiro é tabu até certo ponto. Quando a pessoa pega confiança, aí que ela quer ficar conversando com a gente 2 horas seguidas sobre o tema. Então o tema é muito legal, é muito importante e é um prazer conversar sobre isso. Na minha visão, assim, hoje, né, o dinheiro, ele é energia, né? De uma certa forma, a gente transforma a nossa energia, a nossa inteligência, né? A nossa capacidade de criar em dinheiro. Ele acaba ali se materializando, né? Em forma de dinheiro, mas também a energia que a gente, né, descarrega ali em tudo que a gente faz, né? Com certeza, eu acredito muito nisso. E antes, né, Rafael, no caso de falarmos aqui de números, de negócios, eu quero saber quem é o Rafael por trás do terno e da gravata. Conta pra gente um pouquinho dessa história, enfim, de quem é essa pessoa por trás dos números. Legal. Bom, eu sou o Rafael, tenho 37 anos, sou casado com a Carla, tenho 2 filhas, uma de 5 anos e a outra de 2. E que dá sentido para tudo que eu faço, tudo que eu estudo, tudo que eu trabalho. Para dar uma qualidade de vida boa para as minhas filhas. Isso acaba guiando a gente, né, pelos melhores caminhos, né? É isso que a gente acaba buscando, né? Com certeza. E que a minha pergunta aqui agora é assim, quais são as grandes paixões? Eu imagino que são elas. Com certeza as minhas filhas, minha esposa, o Flamengo, Muito importante. e o snowboard. Eu considero fazer snowboard uma das minhas grandes paixões. Gente, eu não tenho o menor talento no snowboard. Mas eu admiro muito e respeito muito quem consegue, porque eu sou uma negação. E cair na neve não é fofo, né? A gente pensa que a neve é fofinha, mas não é. Não, a neve é dura, mais né? um problema. E meu marido até brinca comigo, porque não snowboard, né? Mas uma vez a gente foi andar com as crianças, né? Patinar no gelo, né? Até aqui no Bar Garden, se não me engano. E eu sei assim, que eu não conseguia andar. Sim. Eu caía o tempo todo. E a gente ficou, sei lá, quase 1 hora naquela pista, né? E eu saí de lá toda roxa, assim, com os braços todos roxos, assim, porque eu caía toda hora ficava me batendo ali. Super jeitosa. Super jeitosa. Não tem nada de fofo, né? Eu já me quebrei tudo, já trinquei a costela, quebrei esse osso aqui do ombro. Nossa! Tive um corte profundo no rosto. Continua firme, né? Então é paixão mesmo. Vamos para o segundo ponto aqui. Você é formado em administração, né? Pós-graduado em gestão de projetos, mestrado em marketing na França. Ulala! E como essa sua bagagem acadêmica moldou a sua forma de empreender? Bom, eu acho que isso tem tudo a ver com o S do KISS, que vocês pregam bastante. A singularidade, ela acontece quando a gente pega todas as experiências que a gente teve na nossa carreira, também na nossa vida, né? O jeito que a gente lidava com nossos pais, com nosso irmão, e transforma isso numa maneira única de entregar valor para o mercado. Então, eu levo muito em consideração toda a experiência que eu tive na minha carreira. Nas minhas carreiras, eu posso dizer que eu tive 3 grandes vertentes de carreira, e isso me faz hoje me colocar com um valor único no mercado.
eu consigo entender a necessidade dos meus clientes muito melhor do que outras pessoas do mercado, porque eu trabalhei com gestão de projetos durante muito tempo na TIM. Trabalhando com projetos complexos, eu tinha que pegar a necessidade de negócio mesmo da área de marketing, por exemplo, e transformar isso num sistema de TI complexo. Então isso me deu uma vantagem muito grande quando eu trabalho com investimentos com clientes. E assim, eu, por exemplo, eu tenho formação também em gestão de projetos, administração, então nós temos muitos temas em comum. Estão conectados. E gestão de projetos em particular realmente é algo que traz uma bagagem assim, muito diferenciada, porque você tem que pensar em vários atores que estão envolvidos ali naquele projeto, né? Tanto em termos financeiros, quanto em termos de operação, né? As emoções das pessoas que vão, né? Você vai estar ali liderando. Exato. Então tudo isso realmente torna você um profissional diferenciado. Né? No final das contas são pessoas, né? Sim. Então são pessoas que têm prioridades diferentes, vontades diferentes dentro do projeto. Tem pessoa que quer acabar com aquele projeto, tem pessoa que tem muito interesse que aquele projeto aconteça. E a gente precisa, como maestro, pegar essas pessoas, pegar esses interesses e botar em prol daquele projeto, com aquele budget, com aquele tempo para ser cumprido e fazer acontecer, né? Então... Você foi gestor de projetos na TIM, né? Que é uma grande operadora de telecomunicações. E quais foram os seus aprendizados durante esse período específico? A habilidade que eu mais aprendi durante esse tempo foi transformar assuntos técnicos e difíceis em coisas simples para as pessoas entenderem. E é muito legal porque essa habilidade eu uso até hoje. Eu tenho que explicar um investimento em private equity, que é super difícil de explicar, para uma pessoa que não tem conhecimento na parte de mercado financeiro, e mesmo assim você tem que se fazer entender, né? Então é uma habilidade que você pega de uma área e leva para outra. Até porque a gente acaba lidando com vários perfis de pessoas, né, em vários níveis de conhecimento diferentes. Então, se você não tiver essa capacidade de diluir aquela informação, porque no final você tem um objetivo, você precisa que a pessoa faça algo, né, que vá te servir também dentro daquele projeto. Se você não conseguir chegar no nível de conhecimento que ela precisa para poder atingir aquele objetivo, não vai andar, né? Não vai andar. Exato. Tem pessoas que são muito talentosas, tecnicamente brilhantes, mas elas não avançam na carreira delas, né? Porque justamente elas têm muita dificuldade interpessoal, assim, em fazer e se fazer entender, né? Você gerenciando, né, como líder, você acaba conseguindo mapear, né, esses perfis assim e extrair dessas pessoas o melhor que elas têm para poder elas entregarem o melhor delas também dentro daquele projeto. Né? Com certeza. Esse é um trabalho diário. No período que você trabalhou na TIM, com gestão de projetos, depois você associou marketing logo em seguida, não foi isso? Eu fiquei bastante tempo em gestão de projetos, se não me engano foram 3 ou 4 anos, e uma das áreas que eu atendia era o próprio marketing. Então eu comecei a desejar estar na área de negócios e não na área técnica, né? Até porque eu percebi muito cedo que eu não ia conseguir ser muito fera na parte de TI, porque eu não tenho a parte técnica de TI, eu não estudei isso. Então eu via que tinha pessoas muito melhores do que eu e elas sempre iam ser muito melhores do que eu naquela área. E já na área de marketing, eu estudei muito marketing na minha faculdade, por exemplo. Então eu conseguia falar melhor com as pessoas, interagir. Então eu pensei, né? Cara, eu preciso estudar mais marketing e eu preciso me aprofundar nisso, porque quando eu tiver uma oportunidade de mudar de equipe, eu vou para a área de marketing. E você fez a pós na França? Na verdade, fiz mestrado lá. Terminei meu mestrado lá na França. Comecei na UFRJ aqui e terminei lá. E você chegou a comentar com a gente há pouco tempo atrás de que você teve burnout. Sim. Como foi exatamente que você percebeu e que você buscou socorro, buscou ajuda? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre as causas, né? Eu acho que eu fui muito mais culpado sobre o que aconteceu do que o ambiente em si. Eu que me botava muita pressão para entregar os melhores projetos, para ser o primeiro a chegar no escritório e o último a ir embora. Então eu demorei muito tempo para perceber que eu estava passando por isso.
Eu tive que ter uma estafa mesmo. É o que geralmente acontece, né? As pessoas custam a perceber, né, o exagero, vamos dizer assim, do esforço e de você chegar ao máximo, né? Você chegar no seu limite para você se dar conta e enxergar que você está indo além, né, das suas possibilidades. E tem um ponto que é pior ainda. A sociedade, ela bonifica esse tipo de esforço, entendeu? Então você acaba que, tipo, os seus familiares batem palma para você porque você é o primeiro a chegar e o último a ir embora. Entendeu? A sua namorada, seu namorado, eles olham para você com admiração quando você está se doando 100% ali. Então acaba que é só quando você de fato levanta a mão, meio quando você não consegue mais dormir, ou quando você tem um surto mesmo, que as pessoas percebem que você não está bem. E como é uma novidade também para todo mundo. Não se falava disso antigamente. Não se falava, não se falava. Então você só percebe quando não tarde demais, né? Mas quando você está no meio do olho do furacão, né? Sim. Tem colaborador nosso, assim, que já aconteceu, né? Eu sou muito chata com coisa de horário, das pessoas respeitarem os horários delas. Eu não gosto de ultrapassar esses limites, né? Enfim, eu não gosto de passar mensagem fora do horário, final de semana. Realmente não tem esse, né, comportamento. E só que tem gente que tá às vezes a pessoa tá tão querendo entregar tanto, né, que ela própria se coloca, sabe, nesse lugar assim de estar sempre superando as expectativas, né? E aí eu chego e falo, fulano, você tá na hora do seu almoço, vai almoçar, esquece isso. Ô fulano, final de semana, vai descansar, pelo amor de Deus. A gente tá num ritmo muito, muito acelerado, né, de vida. Então é natural, por exemplo, um colaborador meu hoje sair para almoçar, eu vou e mando coisa para ele. Mas eu não quero que ele me responda na hora do almoço, entendeu? Só que se ele vai e responde, eu também não breco isso. Então acaba que fica uma situação que é muito fácil você passar das 7 horas, vamos dizer assim, entendeu? Você vê, você tá mandando mensagem 9 horas da noite para a pessoa. Então, a gente tem que ficar se policiando, né? Muitas vezes isso acontece porque a pessoa tem medo de ser mandada embora. E ela precisa mostrar ali o serviço dela, o desempenho dela, tem a tal avaliação de desempenho. Então, é uma questão também de sobrevivência. É um mix, né, de você ser bom naquilo e querer, né, tá ali desenvolvendo aquilo que você gosta de fazer, mas também com essa questão de segurar, sustentar o teu trabalho, né, o teu emprego. As fronteiras, né, geográficas, elas foram rompidas por conta da internet. Hoje está muito mais fluido as fronteiras, as barreiras, né? Então, acaba que você... acho que todo mundo tem um pouco de responsabilidade nisso, né? Hoje, eu como líder, eu também tenho um pouco sobre... A pessoa, ela fica com medo de se posicionar, fica com medo de não responder uma mensagem no sábado à tarde. Então, a gente tem que saber ponderar, né? Lidar com pessoas não é muito fácil. Não mesmo. Porque nós somos muito diferentes. E essa questão, eu fico imaginando, você saiu do emprego, né, do CLT, e foi empreender. Você abriu 2 empresas. Sim. A Hannah já existia. A Hannah já existia, 37 anos, 38 anos. É uma empresa familiar. Fundada pela minha mãe. Que bacana. A sua mãe que fundou a empresa. Foi. Ela fundou a empresa e aí, há uns 10 anos atrás, não me recordo exatamente, a minha irmã foi trabalhar com a minha mãe. E aí, a minha irmã, a gente é muito próximo, eu e a minha irmã. E ela sempre conversava comigo, sempre falou que queria que eu fosse trabalhar com ela. E aí, calhou quando eu tive o burnout na TIM, eu decidi por largar tudo e ir trabalhar com a minha irmã na Hannah. Então, a Hannah não foi fundada por mim, mas hoje eu sou sócio, 50% da empresa. E aí eu fundei a 3V, né? E a Hannah faz o quê? A Hannah é uma corretora de seguros. Sim. Então, durante, 27 anos, a Hannah ficou 100% focada em vender seguros para sua base. Hoje a gente tem mais de 2.000 clientes ativos. E há uns 7 anos atrás, a Sul América comprou parte da operação da Orma, comprou 25% da Orma. E a gente é um grande parceiro da Sul América.
E aí a gente teve a oportunidade de começar a oferecer investimentos para a nossa base de clientes de seguro. E a minha irmã, ela nunca teve interesse nessa área. Ela sempre me falou que não é a praia dela, que ela não tem interesse, mas se eu quisesse, eu poderia abraçar. E foi aí que eu entrei, comecei a tirar todos os certificados. Hoje eu sou especialista de investimentos e sou CGA, que é o maior certificado técnico que tem hoje no Brasil. Hoje a gente consegue até abrir um fundo exclusivo para clientes nossos. Parabéns. Bacana. O Rafael, você também, a 3V, você que fundou. Sim, eu e mais 2 sócios. Você e mais 2 sócios. E também foi nessa saída de trabalhar para uma empresa e você foi para a Hana, foi logo em seguida. Como aconteceu a 3V? Não, em 2000, eu vou falar os anos aqui, mas não. Sim, eu sou ruim com data assim, né? Mas em 2027 eu saí da TIM e aí eu fiquei trabalhando só com a Hana durante uns 3 anos. E aí 2020, 2021 a gente fundou um multifamily office, que é a Trivales. Então durante um tempo eu fiquei na Hana ainda, trabalhando só na Hana, entendendo toda a operação, como é que funcionava, para onde ia o dinheiro, como é que estava a saúde financeira da empresa e tudo mais. E como surgiu a Trivales? Isso, aí a gente estava em Cochevel, que é Trivale, bem do Trivale. Eu estava com mais 2 amigos meus lá e a gente começou a pensar como criar uma carteira de investimentos no qual bancasse a nossa ida para Cochevel todo ano. Então nessa época eu era um pouco ingênuo, eu achava que era só gerir o dinheiro, só fazer a alocação. E na verdade eu descobri que o desafio que é muito maior é convencer as pessoas a investir contigo, né? Então foi todo um trabalho de maturação, né, do processo, das ideias, e hoje a gente criou, na verdade, a 3VR, que é a Trivales, que é a parte de investimentos, e o R de Hana, que a gente consegue dar um atendimento 360 para o nosso cliente. Peraí, que agora vai vir minha pergunta que tem a ver com isso. Legal. Qual é... Segura. Qual é, então, o diferencial das suas empresas? Legal. Então, o grande diferencial da nossa empresa é que a gente trabalha num modelo que a gente chama em inglês de fee fixo, né? de fee based. A gente não recebe nenhum repasse de nenhuma aplicação que a gente faz para cliente nosso. Então, hoje no Brasil existem 2 maneiras: a maneira de assessoria e a maneira de consultoria de investimentos. O assessor de investimento, ele ganha um repasse em cima da indicação que ele faz para você. Sim. E aqui começa o problema. Dependendo da indicação que ele faz para você, ele ganha um repasse diferente do que outros. Então, por exemplo, tem um produto chamado COI. Não vou me aprofundar muito tecnicamente, mas o COI é um certificado de operações estruturadas. E ele remunera 5 vezes mais do que um título de renda fixa. Então, às vezes, o que é mais interessante para você é um título de renda fixa. Só que o assessor, como ele tem um conflito de interesse muito grande entre o que é bom para ele e o que é bom pro investidor, ele fica conflitado no que ele vai montar para você. Perfeito. Eu agora estou me vendo aqui, fazendo os meus investimentos, e eu cheguei à conclusão de que eu não estou tão mal assim na minha forma de pensar. Legal. Mas você tem 37 anos? Nossa, Nossa, ele é mas muito novo. É muito novo e muito experiente, né? Todo mundo, eu acho que ele falou a idade errada. Diminuiu os 10 anos aí. É porque o meu enteado está estudando sobre investimentos, assim, ele está querendo se certificar também. Aí eu estou ouvindo aqui só nos bisus, né? Eu falei, de repente vou mandar ele conversar com o Rafael. Depois passa o meu telefone que eu bato o papo com ele. Legal, a questão também que a gente estava conversando sobre o público que investe mais, se é o público masculino, se é o público feminino. Isso é tão importante para nós, mulheres, ouvirmos. Se você tem uma estatística aproximada desse número. Então, hoje, estatisticamente, 50% dos nossos clientes é homem e 50% é mulher. Um pouco mais homem, deve dar uns 53%, 54%, e o restante mulher. Mas o que é legal dizer é que no nosso processo, a gente sempre tenta
trazer a família como um todo para a tomada de decisão. Primeiro que quando a gente fala de dinheiro, é muito importante que o casal esteja no mesmo barco, esteja entendendo o que está acontecendo financeiramente com a família. Eu acredito muito que essa fase de o homem toma conta do dinheiro e a mulher não olha muito para isso, cara, isso passou, sabe? A experiência que eu tenho no escritório é que mulheres são excelentes tomadoras de decisão e elas precisam estar a par financeiramente de como é que está a família, aonde vocês querem chegar. Do patrimônio. Vocês trabalham com blindagem de patrimônio também. Sim. Isso nos dias de hoje, diante das leis trabalhistas. Né? Incertezas também no mercado, assim, porque a gente tem vivido momentos bem turbulentos, assim. Também. Com certeza. Então, antes da gente olhar para a expansão patrimonial lá no escritório, a gente entende qual é o patrimônio daquela família e a gente usa de ferramentas, tanto de seguros, quanto seguros de vida, investimentos fora do Brasil, para blindar esse patrimônio que já existe. É o mais importante. O primordial é todo aquele tempo que você passou longe da sua família, construindo patrimônio, que você proteja ele. E depois a gente pensa em expansão e futuros objetivos, né? Eu até fiquei curiosa, porque você falou nacional e internacional. Como é essa diferença do investimento aqui no país e o investimento fora do país? As ações, como que funciona isso? Em relação aos ativos em si, né, as ferramentas que você tem, elas são basicamente as mesmas. A questão de você diversificar parte do seu patrimônio é porque você está pegando... você está diversificando a alocação. Então, é importante você diversificar em ativos diferentes. Quando eu digo ativos, são renda fixa, renda variável, né, que é ações, fundos multimercados e tudo mais, mas também em regiões diferentes. Porque se você pega um fato crítico, como foi a pandemia, por exemplo, se você tinha todo o seu dinheiro em real, você ficou 25%, 30% mais pobre de um dia para o outro. Porque o dólar valorizou muito e se você não tinha parte do seu dinheiro lá fora, você perdeu dinheiro, ficou mais pobre, entendeu? Por isso que é importante a gente alocar sempre parte do capital fora do Brasil. Tive uma dúvida assim que você trouxe aí a pandemia, que foi realmente um fato assim, né, histórico e que mexeu com todos nós, né, com o mundo inteiro. Trazendo esse ponto aí da blindagem, né, de patrimônio, vocês como empresa, ou o mercado, eles fizeram uma avaliação assim, a blindagem de patrimônio funcionou durante a pandemia? Houve um estudo em relação a isso? Assim, Então, é preciso entender um pouco mais do que seria a blindagem de patrimônio, né? O que acontece. A blindagem de patrimônio que eu digo por exemplo, se você tem uma casa, se essa casa por algum motivo pega fogo e você não tem um seguro de residência, você está perdendo patrimônio. Então, dessa maneira, nesse ponto de vista, com certeza os seguros foram muito úteis na época da pandemia. Sim. Em relação à sua carteira de investimento, se você tinha dinheiro em ações, por exemplo, você não teve o que... O mercado como um todo perdeu dinheiro na pandemia. Mas se você estava alocado em boas ações, em boas empresas de emissores de renda fixa, você não perdeu dinheiro no longo prazo, entendeu? Essas ações voltaram a crescer e acabaram compensando. Entendi. O problema foram aquelas empresas menores, aquelas médias empresas que não tinham uma qualidade financeira muito grande. E aí você acaba perdendo dinheiro, entendeu? A origem dessa minha pergunta é até porque, por exemplo, se você comparar com desastres de avião, né? Toda vez que acontece um grande desastre, toda aquela indústria, aqueles processos, né? A operação é toda revista para poder evitar que numa nova ocorrência, né? Primeiro evitar que ocorra novamente e caso ocorra que os impactos sejam menores, né? Por isso que foi minha pergunta, para entender se houve esse movimento no mercado de blindagem nisso funcionou. Caso ocorra novamente uma pandemia, por exemplo, né? Já sabemos que esses pontos que
eram tomados antes não funcionam tanto, vamos, né, nos movimentar aqui para poder trazer uma mudança. Existe, eu falei da pandemia, porque a pandemia é de fato meio singular o que aconteceu, né? Ninguém nunca viu aquilo acontecendo, pelo menos nas nossas gerações nunca viu nada parecido. E quando existe um fato tão estressante desse no mercado, vou entrar numa parte um pouco mais técnica, mas assim, qualquer coisa deixa passar. Os ativos, eles tendem a ter uma correlação igual a 1. Ou seja, quando um cai, no momento de estresse, todos caem. Porque realmente está acontecendo um momento muito estressado no mercado. Por isso que eu digo, a gente diversificar é extremamente importante. É extremamente importante. Porque se acontece alguma coisa muito estressante no Brasil, como é meio normal acontecer no Brasil, se o teu dinheiro está todo aqui, o teu patrimônio como um todo pode desvalorizar, entendeu? Vou até te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o que está aqui, mas criptomoeda, você confia? Como que você pensa com relação a isso? Então, é preciso entender primeiro que criptomoedas são vários projetos, é muito aleatório a gente falar de criptomoedas como um todo, né? Mas Bitcoin, Ethereum, são grandes projetos, Solana, por exemplo, são grandes projetos que eu particularmente tenho meu dinheiro e os nossos clientes lá também têm dinheiro. Você também trabalha Sim. esse investimento com os seus clientes. Sim. O problema é o quanto você vai botar em uma criptomoeda. Sim. Quantos % você vai botar. Porque gestão de risco não é você só investir em ativos muito seguros, mas é você medir sua mão ao alocar em ativos que têm uma volatilidade maior. Então, em regras gerais, eu não gosto da regra gerais, porque cada família é uma família, cada um tem a sua necessidade, né, e o seu medo de risco, mas em regras gerais, nunca passe de 5% da sua carteira em criptomoedas. Eu vejo que você fala com muita propriedade, você gosta daquilo que você faz. Sim. Você se encontrou profissionalmente, tendo a formação em administração, trabalhando com gestão de projetos, mas é nessa vida de investimentos que você se dedica e que você tem os seus melhores resultados. Sim, com certeza. De tudo que você já fez, qual foi a sua maior conquista? Vai poder falar? De tudo que eu já fiz profissionalmente. Já trabalhou. Né? Qual foi aquele uau que você já deu, assim? Tiveram várias. Nossa, que legal. Com certeza, tiveram várias. Mas eu acho que é meio injusto com as outras coisas, né? Mas eu acho que eu tenho muito orgulho quando eu comecei a trabalhar na área de marketing, porque eu construí aquilo, entendeu? Eu não tive sorte, foi muito construído. Eu falei, cara, eu vou estudar, vou fazer um mestrado sobre isso, para quando aparecer uma vaga no marketing, eu estar preparado e eu ser muito competitivo para a vaga. Então, quando eu passei, foi muito legal. Quando eu tirei o certificado de CGA, que é de gestor, que eu consigo abrir um fundo hoje para um cliente meu, foi muito legal. Eu estudei muito durante muito tempo, me aprofundei muito tecnicamente para conseguir tirar o certificado. Eu tive que tirar um certificado antes desse certificado para me permitir tirar esse certificado. Então foi algo que foi uma construção gigante. Eu me dediquei muito, sabe? 2, 3 horas por dia, todo dia estudando. Então é muito legal, eu acho que tem muita coisa legal, sabe? Eu costumo falar assim, quando a gente participa desses processos, seja de certificação, que são instituições sérias, né, que a gente realmente se aprofunda, nós nos tornamos uma outra pessoa, né? A pessoa que entra naquele processo é uma e a que sai é outra. Pô, com certeza. Né? Porque você acaba desenvolvendo até uma resiliência, né, que você nem imaginava que tinha, né? Muito grande, muito grande. E, pô, esse certificado, por exemplo, que eu tenho, eu acho que tem 4.000 pessoas no Brasil só que tem. Olha isso. Esse já. É singular. Eu vou investir em você, Rafael. Não, isso aí que é legal, sabe? Essa conquista aí, como você se transforma em uma pessoa melhor, entendeu? Eu vi, se eu não me engano, no Instagram, você falando que
o cliente que quer, né, chegar a uma carta de 1 milhão, não é isso que você fala? Não adianta ele só investir, né, em ações, em fundos, mas que é importante ele usar da estratégia para ele poder ter sucesso no resultado, no retorno dele. Com certeza. Primeiro porque o cenário macroeconômico ele muda, então a sua alocação ela tem que mudar. E segundo que a sua vida muda, né? Então, primeiro você começa a investir quando você está solteira, tem poucos custos na sua vida. Se você perder tudo, tudo bem, você volta a trabalhar e volta a conquistar, você não tem filhos para bancar. Só que ao longo da vida, você tem que ficar menos corajoso, vamos dizer assim, né? Tem que correr menos risco. Sim, mais conservador, né? Exatamente. E aí, quando a taxa de juros no Brasil muda, você tem que mudar a sua alocação. Então, essa parte de estratégia é muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Confiar o nosso dinheiro, o nosso patrimônio, né, a terceiros, né, é muito difícil, né? E as pessoas têm uma resistência a isso. E acaba sendo fragilizado ainda mais quando você vê que às vezes dá errado, né, essas ações. E aí você, né, do alto aí da sua experiência, quais são os maiores erros que as consultorias financeiras podem cometer, né, ao, enfim, não conseguir gerir aquela confiança que foi depositada nelas? Legal, Déia. Excelente pergunta. Na verdade, é importante as pessoas saberem, né, que qualquer movimento que eu faça na carteira do meu cliente, ele tem que dar o de acordo. Então, eu acho que o primeiro erro das consultorias é você não explicar bem a alocação da carteira para o seu cliente. Não sei se é por falta de paciência ou às vezes eu percebo que os meus clientes não querem saber muito tecnicamente do que está acontecendo, mas é muito importante o cliente estar alinhado com aquilo que está acontecendo na carteira, porque num viés, numa correção de mercado para baixo, se o seu cliente está alinhado contigo, ele está entendendo o que está acontecendo, ele vai entender aquilo muito melhor. Diferente daquela pessoa que acha que está tudo bem, o mundo está mil maravilhas, que você vive numa Disneyland, e aí acontece uma correção, ele vai sair, ele vai deixar de ser seu cliente, entendeu? Então é muito importante você gastar tempo, eu acho que esse conselho que eu estou dando é para as outras consultorias, sim, né? É você gastar tempo com o seu cliente, explicar e se aprofundar no que está acontecendo, no que está acontecendo no cenário macro, porque isso passa confiança, né? É muito importante. E aí, clientes, fiquem atentos também, ouçam, né, o que as pessoas estão falando, ouçam essa explicação que o Rafael está dando. Então, assim, eu tô percebendo aí, né, que há esse movimento, às vezes, de se explicar, mas a pessoa não quer saber, não tá com muita paciência. Depois ela vai reclamar, né, e ela mesma é que vai ser vai ser atingida por perder, né, enfim, o patrimônio, parte sim, dele, né, ou mesmo a confiança em profissionais que sejam sérios, assim como você é, né. Então, fica exato, a dica. E é uma responsabilidade também do cliente, sim, ele perguntar, entendeu? Ele entender de fato, ele não aceitar qualquer coisa, entendeu? Porque depois você vai culpar só o profissional, mas às vezes o profissional tentou. E a pessoa não quis entender, né? Não quis se aprofundar. Exato. Agora, a pergunta que não quer calar. Você é do lado daqueles que gosta do risco ou daquele que acha que o conservador ele vai mais longe? Como que funciona isso? Rafael. Porque eu particularmente, eu não gosto com relação a dinheiro, né? Porque cada um também tem o seu nível, né, de valores e para poder estar jogando, vamos dizer assim. Sim. Mas eu tenho medo desse risco. Como que é isso? Você acha que esse risco vale a pena ou ser mais conservador te traz mais sustentabilidade? Bom, faça o que eu falo e não faça o que eu falo. A primeira parte é que eu tenho uma certeza, uma convicção muito grande em mim que o risco está em o que você não conhece. Então, eu me aprofundo muito para fazer os investimentos que eu faço. Então, eu não vejo risco. Eu entendo que... Agora você arrasou muito. Você arrasou muito, muito. Eu entendo que o conhecimento ele tem que estar atrelado a
a pessoa que toma risco, entendeu? E quanto mais você se aprofunda nisso, quanto mais você entende aquela ação, aquela empresa, como é que aquela empresa ganha dinheiro, quais são as formas que essa empresa está fazendo para mitigar o risco dela de câmbio e tudo mais você fica seguro de botar mais de 10%, mais de 20% do seu capital nela. Agora, se você não conhece profundamente, você não conhece o mercado profundamente, diversifique a sua carteira. A diversificação ela é o seguro das pessoas que não têm muito conhecimento. Entendeu? Então, diversifica o lugar que você investe, diversifica os ativos que você investe, porque aí você está tomando menos risco, entendeu? Porque se o Brasil vai mal, os Estados Unidos vai bem e contrabalanceia, porque dentro dos Estados Unidos, se você investe parte em tecnologia, parte em real estate, por exemplo, se um vai mal, outro vai bem, eles vão se balancear e acaba que você vai ganhar sempre um pouquinho, entendeu? Então você conhecendo, você pode arriscar. E confiando no teu consultor. Então, o que eu faço? Na verdade, eu vou falar para mim, o que eu faço na minha vida, tá? Eu faço um cálculo de quanto é que custa a minha vida, os custos fixos da minha vida. Eu pego esse valor e multiplico ele por 12. Esse valor eu guardo em um lugar seguro, muito seguro e líquido. Então, um fundo de renda fixa bem seguro e líquido. Esse eu guardo. O restante eu tomo risco. Porque eu sei que um ano da minha vida está guardado. E se quebrar todas as minhas empresas, eu tenho um ano. Aula, hein, gente? Aula. Essa dica você tem que falar 500 vezes aqui para a câmera. Repete, porque isso é muito importante. A gente não tem noção do valor do dinheiro. Sim. E quando a gente escuta uma pessoa com esse conhecimento, com essa profundidade e com essa certeza, e traz segurança. Sim, com certeza. É estratégia, né? E não é uma mágica, né? Você trouxe números concretos que qualquer pessoa é capaz de reproduzir isso. Ela vai sentar lá, vai saber qual é o custo dela mensal, multiplicar por 12, né? E aí, enfim, a partir desse número ela vai tomar uma ação que seja efetiva, né? Porque o mercado financeiro ele não precisa ser complexo, né? Acho que a complexidade ela também é vendida como uma forma de sofisticação e tal. Então você vende algo muito complexo para tentar botar um custo maior, entendeu? Você não precisa investir em algo complexo, o mercado não precisa ser complexo para você fazer boas alocações na sua vida, entendeu? Eu estou muito curiosa hoje, porque esse dinheiro, essa questão do dinheiro, sempre para mim foi muito difícil de entender, né? E existe um mito de que a mulher é mais emoção e o homem é mais razão. Até porque no passado nós não tínhamos que pedir autorização aos maridos para poder ter uma conta no banco. Isso é cultural, isso vem de lá de trás. Então a mulher, se eu não me engano, foi na década de 60, 70 que ela teve essa autonomia e ela começou, né, a ter essa possibilidade de cuidar do seu próprio dinheiro. Sim. No investimento, quem ousa mais? É a mulher? É o homem? Quem é mais arriscado? Quem é mais, assim, impulsivo? Não tem regra. Eu tô pensando aqui, mas eu consigo pensar em alguns clientes mulheres que tomam bastante risco e bastante cliente homem também que toma. Mas você falou um ponto que é muito interessante, né? Lá em casa, minha mãe foi da vanguarda, porque minha mãe é de 48, então minha mãe sempre trouxe dinheiro para casa, sempre foi responsável por prover a casa, e ela sempre me ensinou sobre investir, sobre ter esse pensamento de que se você gasta todo o dinheiro que você recebe, você está fazendo errado. Então, desde cedinho, desde quando eu comecei a estagiar, eu sempre guardei dinheiro, sabe? Sempre guardei dinheiro. Então, muito do que você crê hoje em dia em relação ao dinheiro tem a ver com seus pais, né? Tem a ver com as suas histórias, né? Histórias que você viveu. E isso é uma coisa que também dá pra gente desconstruir as coisas ruins, né? As coisas boas a gente mantém, né? Mas as limitações a gente pode desconstruir. Até
não estou falando que é o seu caso, que eu nem sei, mas tem muita gente que tem a mentalidade de escassez mesmo, que dinheiro é algo que nunca para na mão, né? Sim. As convicções que a gente tem, as crenças que a gente tem, elas não necessariamente precisam levar a gente levar essas crenças para o resto da vida, né? Sim. Você, assim, na sua empresa, acaba acontecendo nas consultorias que você dá, você ter que mudar um pouco a mentalidade da pessoa em relação ao dinheiro. Deve acontecer isso, né? Você acaba sendo meio que psicólogo. Esse mindset, né? Esse mindset, ele precisa se adequar. Não é isso? Sim. Você acaba sendo um terapeuta, um psicólogo, para poder ir. Porque a economia comportamental, ela é tão importante quanto a economia tradicional, entendeu? Porque isso também é coisa que você tem que falar muito pra cá, Rafael. Que aula que você tá dando hoje aqui pra gente. Legal. Poxa vida. Que bom, legal. Que legal isso. Então, repete de novo. A economia comportamental, ela é tão importante quanto a economia tradicional. Então, você olhar para a maneira com que você lida com dinheiro, se você tem uma sensação que dinheiro de alguma forma é sujo, essas crenças, elas precisam morrer em você para você ser próspero. Isso. Que legal, que bacana. Porque a gente acaba, às vezes, meio... as pessoas às vezes ganham dinheiro, né? Isso, enfim, tem estatísticas sobre isso, né? Pessoas que ganham na Mega Sena e tudo mais. E a pessoa fica com a pressa de se livrar do dinheiro, né? Ela... Não, é engraçado, isso é real, né? A pessoa... se você ganhar na Mega Sena, o que você faz? Vou comprar um imóvel assim, vou dar isso pra gasta tudo de uma vez só. E se a pessoa for parar pra pensar e tudo aquilo que ela tá comprando ou dando, eu falei, gente, ela vai criar uma dívida muito maior do que ela tem. A gente volta de novo para as crenças dos nossos pais, né? Tem muitos pais que falam, por exemplo, que só quem prospera é quem rouba. Então você fica com aquilo na cabeça. Tipo, que cultural. É cultural. Isso é muito ruim, entendeu? Porque senão quando você começa a prosperar, você automaticamente começa a falar pra você, não, o que eu tô fazendo é errado. E aí você começa a gastar dinheiro errado, entendeu? Inconsciente. Inconsciente o negócio. Isso é muito importante. Isso é causa de muitas perdas e dívidas, né, de pessoas aí. Vou entrar um pouquinho na sua vida familiar agora, né? Você disse que sua mãe, né, era provedora e ela ensinou vocês... Você é filho único? Eu e minha irmã. Vocês a pouparem já desde cedo, né? Sim. Com seus filhos, como é que você tá agindo? Então, é porque as minhas filhas são muito novas, né? Minha filha mais velha tem 5. Então eu de fato eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. Como você introduzir aos poucos essas lições econômicas, né? Hoje eu não faço nada. Mas hoje eu também não dou nenhuma mesada para minha filha, nem nada. Sim. Mas é algo de se pensar e eu acho que é muito legal as pessoas que conseguem construir isso desde cedo, né? Eu perguntei isso assim porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu acho que a autonomia é muito importante, né? Desde cedo. Então, assim, meu filho hoje está com 22 anos e quando ele tinha, sei lá, uns 5 anos, assim, que já tinha amiguinho no prédio, né, e tudo. E aí ele via, mãe, interfona lá pro fulaninho que eu quero brincar com ele. Eu falei, filho, pega o interfone, ele disca lá, que já conhecia número, né? Falei, liga, falei, bom dia, aqui é o Andrei, eu queria falar com o Dudu pra poder brincar. Ele, mas mãe, eu tenho vergonha. Eu falei, não precisa ter vergonha, é só ser educado e fazer isso, né, que vai dar tudo certo. Então, assim, eu, né, dentro desses micropassos, né, era uma forma que eu achei de desenvolver autonomia nele, né, de comunicação, né, de não ter vergonha, e funcionou. E hoje ele é super, né, despachado, faz apresentação na escola, né, desde novo, assim, desde adolescente. Tá fazendo medicina agora, ele faz lá as palestras, já tá dando monitoria. Então, mas eu percebo hoje que aquela sementinha, né, que a gente plantou lá atrás, que pavimentou nessa autonomia dele, assim, para hoje ser um adulto bem resolvido com tudo isso, né? Vem da infância, desde a infância, né? E nós, como pais, temos essa responsabilidade de abrir esses caminhos, mas também de trazer certas limitações, porque não pode tudo, né? E eu acho que um grande desafio, acho que você pode falar mais do que eu, na verdade, é como às vezes a gente pode dar o dinheiro para os nossos filhos, mas a gente criar a escassez necessária para eles correrem atrás deles, né? Sim. Eu acho isso fundamental na criação de um filho. E a gente aqui, né? A gente mora, né, na Barra da Tijuca, né? É um ambiente que
uma classe econômica, né, que mais estável, assim, mas a gente sempre deu uma segurada em tudo também para poder não ter acesso a tudo o tempo todo e saber que o mundo, né? Para dar valor ao dinheiro, né? Para entender que aquilo ali não é para sair gastando e tudo pode, tudo compra. E diferenciar também para os nossos filhos o que é o meu dinheiro e o que é o seu. Sim. Na verdade, quem tem dinheiro sou eu. Não é você. Eu vai correr atrás do seu. Exatamente isso. Agora, você hoje é sócio-diretor de 2 empresas e você tem a sua família. Como você equilibra esse trabalho e a sua vida familiar? Boa pergunta porque eu acredito que não tem uma resposta única para todo mundo, né? Eu acho que tudo é bons acordos. E hoje eu não consigo equilibrar 100% o tempo que eu gostaria de ter com a minha filha e com as empresas. Então eu tenho um bom acordo com a minha esposa e ela entende que agora eu preciso me dedicar mais à empresa porque eu estou construindo algo para a gente futuramente. Mas eu procuro prezar muito pelo final de semana, então o final de semana é muito raro eu trabalhar. Eu procuro sempre chegar em casa com as meninas acordadas, às vezes não dá, mas eu procuro ter esse momento, pelo menos um pouquinho, meia hora, 1 hora à noite com elas. E aí, assim, eu, Andréia, né, eu entendo muito que o equilíbrio não necessariamente é 50-50, entendeu? Se você tem 1 minuto mais de qualidade, você está presente com a sua filha, aquilo vai valer mais do que você ficar 30 dias ela ali perto de você e você ignorando, né, as necessidades dela, sem dar atenção. Porque realmente, e hoje a internet tem muito disso, né? Às vezes você tá falando com a pessoa tá aqui, a pessoa tá lá longe, né? Sim, e não tá dando atenção. Não tá nada presente, né? Exatamente. Mas, então, pra mim, hoje em dia, tempo de qualidade, que assim, se você está em casa, você está com ela, então é isso que vale. Mais do que você está 50% do tempo lá e 50% aqui, mas não está aqui de verdade, né? Acho que é um desafio também, né? Também. Se a minha esposa estiver vendo isso, ela vai falar, mas de vez em quando você fica no celular também. E é um desafio você, chegar em casa e de fato desligar o telefone e focar ali. Mas todo mundo também é impossível, vamos combinar. Porque você tem que estar atento ao que está acontecendo, se estão precisando de você ou não, algo que tenha acontecido, né? É normal também. É a gente se policiar mesmo, assim. Se policiar. Eu às vezes, pra conseguir ficar longe, assim, eu pego o meu celular, largo ele lá no escritório, assim, e vou fazer outras coisas. Exato. Porque não se ficar perto... Né? Se ficar mas perto, é justamente nessa hora que alguém liga pra você. Mas eu tenho as minhas estratégias. Pra mim, assim, muito assim, as pessoas importantes de fato, né, que vão ter que me achar em determinados horários, é meu marido, meu filho, minha mãe e minha irmã. Ponto. Meu marido tá sempre comigo, então assim, já menos tira um. Menos um. Meu filho, normalmente ele me liga, eu não atendo mesmo, então ele liga pro meu marido, então menos 2. Sim. Então, e meu celular eu não boto pra tocar nunca, porque, enfim, eu recebo 500 milhões de ligações, então eu ia ficar louca. Então todo mundo meu marido atende todas as ligações, então todo mundo que precisa falar comigo, liga pra ele, se precisa falar comigo. Então, essa parte eu resolvo desse jeito. Ô Rafael, eu tô adorando que você tá aqui dando tanta dica bacana, de coração, tô falando. Quais são os próximos passos do Rafael Ribeiro? Dominar o mundo. Olha, não, super-herói! Não lembra da gente? Foi assim. Dominar o mundo. Vamos votar no Rafael Ribeiro. Não, brincando. A gente pretende. Brincando não, né? A gente pretende abrir um escritório em Niterói e um escritório em São Paulo. Esses são as próximas expansões. E aí vai ter todo um desafio. Meu sócio já me enche o saco para ir morar em São Paulo. Aí a gente eu não quero ir, mas a gente está vendo. Então esses são os próximos 2 lugares que a gente já está indo para São Paulo direto fazer reunião. De fato, o mercado financeiro é muito forte em São Paulo. Sim.
Então... Você atende corporativo também, atendemos. Empresas, não só famílias? Sim, atendemos corporativo também. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Vocês atuam no cenário nacional e internacional? Sim. São muitas diferenças, assim, dos dois? São muitas diferenças. Basicamente, o mercado americano é um mercado muito mais antigo, muito maior do que o Brasil, e é uma moeda muito mais forte que a do Brasil. Então, a gente sabe que em mercados mais desenvolvidos a taxa de juros é menor, então o prêmio, o ganho é menor para os nossos clientes, mas em compensação é uma moeda forte e a gente consegue se expor ao mundo inteiro através do mercado americano. Então, é mais complexo, mas é muito importante parte do capital dos nossos clientes estarem lá. E hoje, assim, o cenário econômico, né, está bem complexo e turbulento, né? Em termos de investimento, você percebe que tem mais oportunidade ou mais risco? De novo, a minha filosofia é que o risco e a oportunidade são algo quase que muito próximas, entendeu? Onde não há risco, não tem oportunidade. Entendeu? Porque não tem oportunidade. Agora, a gente, os brasileiros, o mercado brasileiro é um mercado muito interessante pensando numa taxa de juros de 15% ao ano. É o que você não acha nos Estados Unidos. Então, existem excelentes empresas no Brasil que sabem jogar o jogo do Brasil, entendem o risco do Brasil e conseguem crescer nessa loucura que é o nosso fiscal, por exemplo, a nossa parte política e tudo mais. Então, existem grandes oportunidades no mercado hoje, tanto nacional quanto internacional. Então, é sempre importante. Você não pode pensar assim, não, o mundo está muito louco, então não vou investir. Sim, você tem que investir sempre, entendeu? Sempre. Tem que investir sempre. E outra pergunta agora que eu acho que é importante, assim, né, no mundo atual. Investimento, ele requer que a gente esteja bem informado, né? E você sendo, enfim, liderando uma empresa dessas, você precisa estar bem informado o tempo todo. Sim. Você consegue desconectar em algum momento? Difícil. Difícil. É um desafio também. Mas eu tento, por exemplo, eu sou católico. Então, domingo, para mim, eu não mexo com o trabalho no domingo. Sabe? Então, é uma maneira de eu estar desconectado. Sim. Domingo, para mim, é sagrado, entendeu? Então, eu tenho que estar com a minha família. Eu quero sair com ela para fazer... sei lá, para ir pro parque, brincar com as minhas filhas, ir pra missa, que é algo que eu acho que é muito importante. Então eu procuro estar offline sempre nos domingos. E sábado depende. Que bacana que você consegue, né, sair desse racional, dessa de contas e números e ir pro lado espiritual. Sim. Isso é muito importante. A fé te ajuda, você sente essa força interna. Com certeza. E a gente tem uma parada que é muito parecida. Você falou, eu sou muito emocional. Eu também sou muito emocional. Entendeu? Então é muito importante. A fé, por exemplo, para mim é muito importante. Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à igreja, sabe? Isso vem da sua família? Vem da da sua minha mãe? família. Meu pai também era. Aham. Minha mãe também é bastante católica. Essa sustentação, né, para esse certeza. outro lado que é muito intenso também, né, a gente ter para onde voltar, né? E eu vejo isso, ele pratica o que ele fala, porque eu vejo lá no próprio Instagram, eu sou seguidora da 3VR e do Rafael Ribeiro, e eu vejo você falando, né, dos pedaços da Bíblia, você com a sua fé. Eu também sou católica, então eu acho isso admirável. E o jeito que você também cuida da sua família. Então eu vejo que você, de certa forma, é completo, vamos dizer assim. Porque você tem todos esses lados e ainda a parte mental, né, socioemocional, bem desenvolvida. Isso é muito bacana. Porque é muito importante, a gente tem que ser íntegro, né? Na concepção da palavra mesmo. A gente tem que buscar preencher todos os nossos lados, não só abrir mão da tua família, abrir mão dos teus valores para buscar o profissional, que você vai se arrebentar logo, entendeu? Sim. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que buscar preencher todos os nossos lados. Né?
Eu tenho perguntas Tá. de seguidores nossos. Duas perguntas que mandaram pra gente. Qual é a melhor época para começar a investir? Acho que você meio que já respondeu, mas responde aí a pergunta direta que é da Carla Luz. Bom, a melhor data para se investir é ontem, a segunda melhor é hoje. Eu gostei disso. Muito bom. E a segunda pergunta que a Carla mandou, vamos falar. Uma pessoa endividada, ela pode começar a investir? E aí eu preciso entender um pouco mais sobre as dívidas, porque de uma regra, de maneira geral, é melhor você sanar essa dívida antes de começar a investir. Mas você precisa ser uma pessoa que poupa. E para investir, você precisa. Essa pergunta é muito importante. Para você investir, é preciso de muito dinheiro? Não, de maneira nenhuma. Hoje existem títulos que você pode começar a investir com R$30, por exemplo. Com, sei lá, R$10 você consegue comprar uma ação, tem ações que estão valendo uns R$10, sabe? Ou até menos, Isso é legal saber, porque as pessoas já colocam um degrau nessa questão do investimento, achando que para isso precisa ter um valor mais robusto. Mas não é. Não é. Precisa. Vou trazer um outro tema polêmico aqui agora. Um tema polêmico no caso. Qual a sua opinião sobre BETs? Sobre BETs? BETs. Para mim é um câncer. Uau! É um câncer para a sociedade. Apesar de eu achar que a BETs é um câncer para a sociedade, eu não sei se eu concordo que ela deveria ser proibida. Entendeu? Porque eu acredito que a pessoa, como nos Estados Unidos, a pessoa ela tem que ter a maturidade de saber utilizar aquilo. O problema não é a bebida alcoólica, Sim, o problema é você O problema é o que está se por matar trás de beber. disso, né? É o que está por trás das bets. Meu problema com BETs, o brasileiro em particular, a nossa educação financeira praticamente não existe, né? Assim, a gente não aprende na escola a investir, a gente aprende a gastar, né? E aí, meu problema maior é esse. Eu acho até que a gente poderia proibir, a gente como sociedade, né? A gente poderia proibir a divulgação disso. Como vem acontecendo. Sim. Mas não proibir o jogo em si. Porque senão a gente vai proibir assim, o cigarro, a gente vai proibir a bebida, a gente vai proibir todas as coisas que acabam levando a um problema. E o problema está na mentalidade do brasileiro, que também tem nos Estados Unidos, também tem esse problema, Sim, né? Só que é muito menor. Na Inglaterra, por exemplo, os jogos, eu morei na Inglaterra há 2 anos, os jogos são muito difundidos lá. Você anda na rua, tem uma loja de jogo, sabe? Só que a sociedade ela é muito mais madura para lidar com isso, entendeu? Não sei, a proibição sempre É mais crítica, né? Mais crítica, exato. Eu acho que existe um rigor maior, né? Nas Se antigamente havia propaganda pra gente poupar, né? Na caderneta de poupança, apesar que é menor, né? Enfim, é pequenininho lá o rendimento, mas era uma forma de poupar. Sim. E agora você lida, né, com esse excesso de publicação também, de bet, com grandes... Isso que é o problema. Porque a gente saiu da proibição para o anúncio em tudo quanto é lugar, entendeu? Sim. As pessoas não estão acostumadas, vai muita gente quebrar ainda até perceber ou até saber brincar com aquilo, sabe? O Rafael, falando aqui para a câmera, qual o conselho que você dá para aquele jovem que está ingressando agora no mercado de trabalho, na área de investimentos? O que você pode falar para essa pessoa? Bom, o primeiro ponto é que a singularidade ela é construída com a sua experiência de vida. E a sua experiência de vida não são só as coisas boas que aconteceram nela, mas também o pai difícil que talvez você tenha, ou a mãe difícil que você tenha, uma irmã que tem algum tipo de problema e você tenha que ajudar. Isso transforma você em uma pessoa singular. Então, saiba aproveitar isso, né? Saiba utilizar isso a seu favor e não esconder a todos os custos, né? Que bacana! Você que é de um lado financista, você falar assim com o coração
Né? Porque isso eu acho isso maravilhoso. É a questão de você ser inteiro, né? Você tá integrado, vamos dizer assim. Porque durante muito tempo da minha vida eu acreditei que eu não era bom o suficiente, entendeu? Eu tive um pai muito difícil e às vezes o que os nossos pais, as nossas influências mais próximas passam pra gente, a gente leva aquilo como verdade e acaba que você perde grandes oportunidades na sua vida. Então você não deixou essa dor te abalar. Abalou por um tempo, né? Mas a gente superou. Né? E para os casais, assim, que... Né, tem até aquele livro, né? Os casais inteligentes enriquecem juntos, né? Sim, excelente livro. Excelente livro. Que dica você dá para os casais não brigarem, né? E enfim, construírem um patrimônio juntos? Bom, eu vou dar uma dica prática. É uma dica que eu utilizo com a minha esposa. Todo domingo eu procuro abrir um vinho, botar uma música bem devagar, bem baixa e falar sobre dinheiro. Dinheiro não precisa ser tabu. E se é tabu no seu relacionamento, pode deixar de ser. Então, o conselho que eu te dou é ter uma hora no domingo ou em qualquer dia da sua semana para você falar sobre os projetos da sua vida, sobre os sonhos que vocês têm em comum e se vocês estão chegando cada vez mais perto desses sonhos ou não. Que maravilha! E empreender não é falar só de negócios, não. Falar de forma plena e consciente. É olhar o cidadão de forma humana. Com certeza. Muito bom, gostei. Muito lindo. Não, o mais interessante é assim, ele trazer essa humanidade, né, toda assim. E a gente está falando de dinheiro, de investimento, e é justamente isso, né? Não colocar que o dinheiro e investimento precisa ser algo frio, né? Pelo contrário, na verdade, quanto mais a gente consegue se relacionar bem com ele, mais ele vai crescer. Com certeza. Perfeito. Olha, o KissCast está feliz demais pela sua presença. Com certeza você está somando muito para o nosso aprendizado e para quem está nos assistindo também. Legal. Muito obrigada por você estar aqui conosco e daqui a pouco a gente vai chamar outra vez. Sim, com certeza. Eu que agradeço, Cris. Pode deixar suas redes sociais aí para os seguidores. Tá bom. O meu Instagram pessoal é Rafael Nog, N-O-G-G, tudo junto. E o da minha empresa é 3VR Investimentos. 3VR Investimentos. Obrigada, Rafael. Obrigada, pessoal. Vamos seguir o Rafael aí, conselhos que ficam para a vida, de relacionamento, de saber lidar com o dinheiro, de crescer, né, de prosperar. E não gastar mais do que ganha. Exatamente. Gastar menos e investir ali aquilo que tiver numa margem. Com certeza, porque não existem milagres. Né? Exatamente. Não existem milagres. Muito obrigada, tá? Muito obrigado.